Bom, tal decisão, amado, de seguir a Jesus, não pode ser algo de impulso, assim, né, temporal. Graça e paz, amados irmãos, quinta-feira hoje, dia de mais uma série Conhecendo a Palavra de Deus. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E alguém disse, Senhor, então, mostra-nos o caminho, mostra-nos a verdade. E ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo e o intento do nosso coração. Nesta quinta-feira, queremos que o Senhor vos abençoe. Que Deus ministre do céu sobre sua vida. E ao você assistir esse ensino da palavra, Deus ministre no teu coração, na vida da sua família, supra as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Livro de Mateus, vamos ler livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 19, que vai servir de embasamento. Diz assim, então um mestre da lei, aproximando-se de Jesus, disse, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Olha só, Mestre, Jesus, Senhor, Salvador, aonde você for, tá? Não importa onde você for, eu te seguirei, tá? Eu irei contigo para onde você for. Então nós vamos falar hoje justamente sobre isso, né? Seguir o Mestre, seguir a Jesus, andar após Jesus, deixar Jesus ir à frente e nós ir após os passos e a direção do Senhor Jesus. Mas, meus amigos, eu sempre gosto de definir, tá? Então vamos procurar entender o que é seguir. Bom, seguir é ir atrás, é estar na companhia, é caminhar, andar juntos, tá? Andar juntos. É ter o mesmo ritmo, tá? Andar no mesmo ritmo. É acompanhar e ter o mesmo padrão de vida. O mesmo padrão na caminhada, o modo de andar. Também seguir quem é exemplo. Tu não vai seguir uma pessoa que não é exemplo na sua vida, que só dá maus conselhos. Me lembro quando eu era criança, minha mãe dizia, cuidado com quem você anda, olha os maus exemplos, os maus amigos, essas coisas assim, né? E caminhar também é aderir ao mesmo modo de ser ou de buscar um objetivo. Porque, afinal de contas, você não segue alguém só por seguir. Se alguém vê que você está seguindo ele e chega até você e diz, escuta aqui, cara, tu tá me seguindo? Qual que é? O que tá pegando aí? Né? WhatsApp, o que tá pegando? Por que você está vindo atrás de mim? Ah, eu tô indo só por ir, né? Não. A gente se identifica e a gente segue alguém, toma como exemplo na nossa vida, né? Para que aquele exemplo de vida seja o quê? Benéfico no nosso coração. Bom, vamos lá, meu querido. Primeiro, para seguir alguém, nós temos que o quê? Decidir, eu quero seguir. E o homem aqui, o copista da lei, o mestre da lei, ele disse, Senhor, eu te seguirei. Aonde você for, eu vou te seguir. Muito bem. Então nós partimos do seguinte princípio. O que levou ele a decidir? Deixar tudo e dizer, eu vou te seguir, eu vou andar contigo. De agora em diante, eu te seguirei, tá? Bom, vamos conjecturar aqui. Quem sabe ele tenha presenciado milagres, pregações, ministrações, ouvido narrativas sobre Jesus, tá? Sobre os seus milagres, ou ainda como escriba, né? Copista da lei, tenha identificado Jesus lá em Isaías 53. Bom, tal decisão, amado, de seguir a Jesus,
não pode ser algo de impulso, assim, né, temporal. Porque muita gente vem para a igreja, toma aquele baque da palavra, aquilo, mas de repente acaba perdendo o interesse, se desviando. Por quê? Porque no calor da emoção de um convite para vir à igreja, né, depois acaba o quê? Tá? Perdendo o interesse. Por quê? Justamente isso, interesse. Veio por interesse do quê? De bênção. Não, fiquei sabendo que lá na tua igreja tem bênção e isso e aquilo. Outra coisa, alguns o seguiram ou seguiam a Jesus por causa, sabe do quê? Pão, peixe e curas. Aí está um interesse que nós vemos hoje, né, escancarado e escrachado de pessoas que vêm a Jesus só porque Jesus tem isso. Em dado momento, Jesus Cristo disse: vocês não vêm a mim para ouvir a palavra, para ser transformados. Vocês vêm a mim por interesse, por causa do quê? Do pão e do peixe. Olha só, João, capítulo 6, versículo 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que vós me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes pão e comestes o quê? O peixe. E o 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá. Ó, dá, continua dando o verdadeiro pão que desce do céu. E o 33, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então veja bem, eles iam pelo pão perecível, mas Jesus disse: Moisés deu o pão lá, nossos pais comeram no deserto e morreram, comeram um maná, as pombas rolam e morreram. Agora o Pai do céu dá o pão da vida para vocês, e esse pão da vida é quem? Sou eu. Seguir ao Senhor Jesus, tá? Deve ter um interesse espiritual. Qual é o interesse espiritual? O interesse de ter uma comunhão com o Senhor, o interesse de andar com Deus, o interesse de ter intimidade com o Pai. Livro de Salmos 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e te guiarei com os meus olhos. Amém? Quando você procurar isso, se colocar na mão do Senhor, com certeza a tua decisão de andar com Jesus, de seguir a Jesus, será bênção sobre a sua vida. Não procure só o pão e o peixe. Procure a Jesus. Inclusive, algum tempo atrás, eu vi uma postagem que achei maravilhosa e vem a calhar nesse momento. Estava escrito assim: não revire os bolsos da túnica de Jesus enquanto ele te abraça com amor e com carinho. É forte, né? É o que muita gente faz, né? É o que muita gente faz, né? Quando recebe um abraço de Jesus, já vai revirando nos bolsos de Jesus para ver se encontra alguma coisa. Tá? Deixemos para lá. Bom, seguir a Jesus, amados, é abandonar algumas coisas, tá? É deixar algumas coisas para trás, tá? Lá no Mateus, capítulo 8, aonde nós lemos antes, nós temos uma sequência interessante. Versículo 21 e versículo 22. E outro dos seus discípulos disserem: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Veja bem, e outro dos seus discípulos. Então não era só os 12. Tinha outros discípulos que também andavam com Jesus. Aí Jesus diz o quê? Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Amado, aqui parece que há, né, uma contradição, uma discrepância em relação à lei antiga, tá? Nós sabemos que os filhos é que tinham o dever de amparar os pais, né, os idosos,
cuidar os pais na velhice, né? E quando morressem, devia o quê? Sepultá-los. A pergunta é, Jesus não sabia disso? Como mestre da lei? Com certeza sabia. Muitas vezes chamavam Jesus de Rabone ou de Rabi, que é o hebraico e o aramaico, quer dizer mestre. Claro que Jesus sabia disso, tá? Mas o que significa deixa os mortos sepultar os próprios mortos? Veja bem, isso significa e isso implica, tá? Que esse escriba não era filho único, que tinha outro filho, que tinha um outro irmão, tá? E seus irmãos, ou o seu irmão, ou um parente mais próximo, desde que ele passasse essa tarefa, incumbisse ele dessa responsabilidade, né? Ele podia seguir a Jesus Cristo, passar tal honra, tá? Esse cuidado para que alguém o sepultasse se acaso ele viesse a falecer. Mateus 4, versículo 19, né? Jesus diz aos seus discípulos lá no princípio, vinde a mim e vos farei o quê? Pescadores de homem. Quando, tá, convidados por Jesus, os primeiros discípulos deixaram tudo. Deixaram a casa do Pai, deixaram as redes, o barco e seguiram a Jesus Cristo. Algum tempo atrás, eu li um comentário de um pastor que questionou o porquê que quando foi cobrado a oferta do templo, vamos dizer, o pedágio ao templo, só Jesus e Pedro pagaram. Jesus disse, Pedro, vai lá no mar, lança o teu anzol lá, a rede, primeiro peixe que tu pegar, tu tira um cestéter da boca do peixe, paga por mim e por ti. Mas e os outros discípulos? Não eram 12 discípulos? Com Jesus não era 12 mais um? E por que pagar só Jesus e Pedro? Porque só Jesus e Pedro tinham mais de 30 anos. O resto era tudo uma piazada. Meninos de 15, 17, 18, 20 anos. E não pagavam. Então o que nós notamos? Que quando Jesus convida, aqueles discípulos, aqueles meninos, deixam tudo. Eles fazem o quê? Eles abandonam tudo por amor a Jesus Cristo. Mas mais tarde, aquela profissão digna de pescador, eles perguntam, Senhor, mas nós que deixamos tudo, casa do pai, casa da mãe, estamos contigo aí para cima e para baixo, tá? O que nós vamos receber? Qual é a nossa recompensa? Diria alguém hoje, qual é o nosso pastel? Deixar uma coisa certa para andar contigo para cima e para baixo? Tu diz que vai fazer nós pescadores de homens? Olha só, Mateus 19, versículo 27, 28, tá? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós que me seguistes por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E o 29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, tá? E herdará a vida eterna. Amém? Receberá a vida eterna. Louvado seja a Deus. O grande problema aqui é visão. Tá? É como você vê e percebe esse seguir a Jesus. Tem alguns que têm visão de galinha, né? Você já viu qual é a diferença da galinha e da águia? Ambas são aves, não são? Ambas são aves. A galinha tem garras ou pés, ela tem bico, tem penas, tem asas, tem tudo. Só que a galinha vive só ciscando e olhando para o chão. Né? Para o chão.
A águia não. Ela voa alto e vê tudo lá de cima. Que o Senhor possa te dar esse entendimento, irmão. Abre os olhos espirituais. Peça para o Senhor te dar olhos espirituais como de águia e você começar a ver as coisas espirituais assim, ó, pelo olhar e pelo prisma do Espírito Santo na sua vida. Amém? Outra coisa, seguir a Jesus é se deixar orientar por quem decidimos seguir. Seguir significa alguém vai à frente e nós vamos o que? Atrás. Quem vai à frente vai assumir a direção e o caminho em que nós vamos pisar junto com ele. Nesse caso, o discípulo, tá? Observa, ouve e acata os ensinos, tá? E exercita aquilo que o Senhor Deus tem sobre a vida dele. Leia junto comigo Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14 em diante. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome ao Pai, disse Jesus, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele virá e dará para vós o quê? Outro Consolador. Então tu veja bem, se você pede e se você andar segundo os mandamentos do Senhor, você está o quê? Seguindo a Deus. Tudo aquilo que você rogar a Deus, depois que você estiver seguindo ao Senhor, ele vai te conceder sobre tua vida, sobre sua família. E uma dica, tá? Não fique pedindo tão somente coisas terrenas, passageiras. Comece a pensar nas coisas espirituais. Ministérios, dons, tá? Trabalho na obra, isso e aquilo, para que você entenda e compreenda em que isso vai dar, qual vai ser o resultado. Veja bem, na comissão de Jesus aos seus discípulos, ele os enviou cheio do Espírito Santo, tá? E tomando isso sobre a nossa vida, assim como eles, no fim nós devemos o quê? Só ser servos e acatarmos somente aquilo que o Senhor nos fala, que o Senhor nos diz. Lucas capítulo 17, versículo 10, diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, tá? Deverias dizer, somos servos inúteis. Por que servos inúteis? Porque fizemos somente aquilo que o Senhor nos manda fazer. Ou seja, não abstraímos espiritualmente de outras coisas. Ficamos só naquilo. É bom? É bom. De certa forma, a palavra de Deus diz, cada um fique na posição em que foi chamado. Mas que espiritualmente, meu irmão, no teu ministério, você consiga abstrair um pouco, tá? Abstrair um pouco. Falar com Deus e pedir para Deus qual as áreas que Deus quer que você atue. Qual as áreas que Deus quer que você trabalhe. E para tal, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você precisa entender que Jesus disse, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. E quando o Consolador vier, tá? E ficar no meu lugar para consolar vocês, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. É ele que nos dá ministério, é ele que nos unge, é ele que nos dá dons. Aliás, uma grande necessidade temos hoje sobre a vida da igreja, termos um contato mais íntimo
com o Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus dirija a nossa vida, formate a nossa vida, amém? Para que não andemos por aí, como diz o apóstolo, levado por toda a roda e ensino de doutrina, catando profecia aqui, catando profecia lá, ensino aqui, ensino lá. Maior ensino está aqui, a palavra de Deus. O maior de todos os ensinadores é o Espírito Santo. Claro, na tua igreja, lá onde você congrega, no corpo de Cristo, deve ter um pastor, um homem que ensina a palavra. Amém? Exercite, João 5,39. Todos os dias na sua vida, daquilo que você ouve e te é ensinado. E continue seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A pergunta é assim: por que servos inúteis? Por que servos inúteis? Veja bem, quem é servo, ele tem quem? Um Senhor. Muito bem. Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus tem a primazia sobre a nossa vida. Primeiro lugar é de Jesus, tá? É Ele que deve dar a direção na nossa vida. E aí nós, como servos desse Senhor, como escravos das orelhas furadas, nós devemos acatar as suas determinações, o seu direcionamento. Os discípulos andaram aproximadamente 3 anos com Jesus. Quem sabe 3 anos, alguns meses com o Senhor Jesus, tá? E no nosso caso, nós fomos comissionados pelo Senhor também. Quando ele diz, eis que vos envio, então nós devemos ir, tá? Para entender o versículo 10 aqui que nós lemos de Lucas 17, tá? Para entender, nós temos que ler o versículo 7, tá? Ao versículo 9. Veja bem, qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou apacentar o gado? E ele voltando ele melhor do campo, diga, chega-te e senta à mesa? Não lhe diga antes, prepara o meu jantar, apronte-se e serve-me para que eu tenha o que comido e bebido, e depois comerás tu. Dá graça ao teu servo que fez o que lhe foi mandado o Senhor? Creio que não. Por quê? Porque servo é servo, meus irmãos. O grande problema é que há um egocentrismo tão exagerado e tão num disparate sem tamanho na vida de algumas pessoas. Agora eu sou diácono. Sou evangelista. Agora eu sou pastor. Amém? Mais responsabilidade na sua vida. Pesou a cruz sobre os seus ombros. Jesus disse, tome cada um a sua cruz, venha após mim e siga-me. Responsabilidade maior. Diante de quem? De Deus. Qual é o Senhor que depois que o servo trabalha e coisa e tal, chega e diz para o servo, senta aí que eu vou te servir. Não. Servo é para servir. Servo é para servir ao seu Senhor. Não procure, amado, créditos, louvores, aplausos, enquanto servo. Não procure isso. Não procure isso. Tá? E quero contar uma historieta aqui para vocês. Certo pregador famoso, conhecidíssimo a nível nacional, foi pregar numa igreja do interior e desfilou um cabedal de conhecimento e um vocabulário aprofundado, falando grego, hebraico, aramaico, sei lá eu. Quando terminou de pregar, tinha uma irmãzinha na frente e o pastor disse, olha, tem uma irmãzinha que senta lá na frente, aquelas irmãzinhas, sabe, de cabelo branco, de coque e lenço, perigosa aquela irmã, quero que tu veja, tá? Se ela gostar do que você falar, tá na bênção. Se não, tu tá lascado.
E aquela irmãzinha o tempo todo que o pastor pregava, ela seguia o pastor. E quando terminou de pregar, algumas pessoas foram lá, né, dar o feedback para o pastor. E a irmãzinha ficou de pé. Quando o pastor passou, deu uma mão para ela e disse: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? O que a irmã achou do sermão? Ela disse: Pastor, foi que nem uma espada, pastor. Que nem uma espada. O pastor ficou cheio de razão e disse: afiada dos dois lados, né? E longas, né, irmã? Longa, benção. Ela disse: não, fina e chata. Não procure elogio, irmão. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração, tá? E aplique a tua palavra em guardar o que você tem feito, para que quando você chegar diante do Senhor lá no céu, tá? Você possa dizer: segui a tua orientação, fiz aquilo que tu me mandaste, tá? E não fique no pedestal, desça do pedestal. Pedestal todo mundo vai ver. Pedestal todo mundo pode jogar pedra, tá? Fique na posição que o Senhor Jesus te chamou. Se somos e se formos servos inúteis, teremos a glória e a recompensa de galardões, tá? Daquilo que temos feito, ou não. Leia lá 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a versículo 15, aonde nós temos o quê? Os galardões pela obra que estamos fazendo ao chegar da presença do Senhor Jesus. Por isso, meu amado, seja só servo, que acata única, estritamente aquilo que o Senhor fala na sua vida e que anda com ele. Claro, lá na sua igreja tem um homem que tem um cajado na mão, tem um homem que tem autoridade. Amém? Enquanto este homem estiver falando coisas da palavra e ele também comissionado e seguindo ao Senhor, siga. Amém? Não se rebele. Fique com o Senhor. Agora nós temos lá no Salmo, versículo 32, e no versículo 8, a passagem que diz assim: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e te guardarei. Olha só, vou te instruir, ensinar o caminho e te guiarei. Olha só que bacana. Vou te instruir, vou te dar sabedoria, tá? Vou te dar sabedoria, se você me seguir. E vou te ensinar o caminho que você deve andar. Não o caminho largo e espaçoso que vai para a perdição, mas o caminho estreito que leva para a salvação. E vou te guiar com os meus olhos, diz o Senhor. Depois nós temos lá no Salmo 143, tá? Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir do teu constante amor, faz-me ouvir do teu constante amor pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto o que? O clamor da minha alma. Toda manhã, coloque a sua vida na presença do Senhor e diga: Senhor, é esse o caminho que eu devo seguir? Estou andando corretamente e retamente na tua presença? O meu modo de andar, o meu modo de te seguir, o meu modo de ver tu operando, o meu modo de ver tu agindo, o meu modo de ver, Senhor Deus, tu fazendo obras, amado Pai, isso agrada a ti? Porque de repente pode ser que a gente está andando assim, né, meio requenguelo, achando que está agradando a Deus, né? Mas na realidade, né, nós não estamos. Agora veja bem, Salmos 119, versículo 30. Olha o que Davi diz: escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade. E qual é o caminho da verdade? Acabamos de falar Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? A palavra nos fala que lá no Velho Testamento, Moisés tinha dois meninos, dois jovens, que seguiam ele aonde ia Moisés
eles estavam junto e eles estavam atrás de Moisés em qualquer necessidade de Moisés. Olha só o que nos diz a palavra, Números 32. De certo, esses homens que subiram do Egito da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em me seguir. Não vão entrar na terra porque não perseveraram, não se manteram em me seguir. Exceto, olha só, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir quem? Ao Senhor, servindo a Deus e andando nas pegadas de Moisés. Tanto é que o Senhor escolheu, Josué, filho de Num, para colocar no lugar de Josué, no lugar de Moisés, quando chegaram na terra prometida. Se você não segue o Senhor, não acata a palavra, não anda segundo aquilo que ele ensina, aquilo que tu vê, nós temos que mudar o nosso proceder, o nosso modo de andar e de viver. Amém? Siga o Senhor, ande com Deus todos os dias da sua vida. Amém? Espero que o Senhor te edifique com essa palavra. Até a próxima oportunidade. Beijo no teu coração. Deus supra todas as necessidades tuas em Cristo Jesus. Abençoe a sua família e ministra a bênção do céu. Fique com Jesus.